É verdade, né? Ó, o Vitor é mais esperto que eu, cara. Olha como que o Vitor é espertão. Chama ele de Zeus, porque Zeus, na mitologia, gostava de dar uma brincada aqui na Terra. Muito bem, Vitor. Vamos lá. Então, olha só. Nós falamos de alguns conflitos na aula passada, né? Conflitos do continente americano. Falamos também de conflitos. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Acho que é da África do Sul que a gente falou na aula passada. Paramos aí. Falamos de conflitos também na América, e agora a gente está nos conflitos da África, para fechar esse livro 1, poder entrar no livro 2 aí no quarto bimestre. Né? A gente vai dar sequência, né? Antes mesmo de começar o quarto, A nós gente vamos dar dá conta sequência de nele. terminar, a gente dá conta de terminar o livro no Opa! quarto trimestre. Com toda certeza. Terceiro e quarto vamos terminar esse aí agora. Então, hoje eu quero fechar esse assunto de conflitos aqui com vocês. A gente já fecha esse capítulo também, né? Deixa como atividade depois no final. Tá? Essa questão de conflitos no continente americano, ou melhor, no continente africano, a gente tem que entender as origens desses conflitos. Eu falei um pouco dessas origens com vocês na aula passada, para quem não veio, né? Que foi, Repetindo então. que foi quando os europeus vieram colonizar a África e acabaram juntando povos que eram rivais, ou seja, acabou meio que formando uma guerra entre os próprios cidadãos das Isso mesmo. colônias, que na verdade eram povos rivais. Isso mesmo, Tiagão. A ideia principal da origem desses conflitos está ligada, então, ao processo neocolonial, né, que nós definimos como Conferência de Berlim, que vai pegar lá os anos de 1884 e 1885, ou seja, século XIX, né, final do século XIX, é o processo, o início de neocolonialismo ali no continente africano, misturando etnias, né, em áreas ali, etnias que eram rivais na mesma área, né, porque esses países europeus vinham e pegavam uma porção de terra lá, e lá eles colonizavam, e lá eles misturavam as etnias. Assim surgem no continente africano as chamadas fronteiras artificiais. Tá? Que vai aparecer nos exercícios para vocês fazerem, fronteiras artificiais, é isso. É uma fronteira de território criada pelo europeu. E o que era, né, o objetivo do europeu ali no continente africano? Isso é uma outra pergunta também. Tá? Quais eram os objetivos deles lá? Eles garantem, ou eles falam que nós estamos levando o desenvolvimento para o continente africano. Né? Isso era dito naquele período da Conferência de Berlim, lá na Europa, né? Para que o povo europeu também comprasse essa ideia. Mas, na verdade, de desenvolvimento, eles não estavam levando nada. Né? Eles estavam levando exploração, né? Pobreza, miséria, tá? Genocídio. Foi isso que os europeus levaram para o continente africano. E, de contrapartida, extraíam daquele continente recursos naturais, seja do solo, do subsolo, né? Explorando a mão de obra. Então, foi uma colonização de exploração e não de desenvolvimento. Tá? Eles se ampararam em duas ideias erradas. Uma é a ideia do darwinismo social, né, de atraso social, atraso de uma espécie da raça humana. Na visão deles, os negros eram atrasados e sozinhos eles não poderiam se desenvolver. Tá? Ou seja, um preconceito numa visão deturpada ali de uma ideia, né, de Darwin, tá, da teoria da espécie. Beleza? Ou seja, uma leitura errada, né, e passada isso para outras pessoas na Europa ali, para que as pessoas também comprassem essa ideia. Tá? Aí nós falamos de alguns conflitos na aula passada e eu disse, vamos continuar desse conflito aqui da Nigéria. Aí, eu não pude vir na aula passada. Como que eu faço para ver, então, os primeiros conflitos do continente africano? Está gravado lá no YouTube, lá na minha página lá, mas eu já compartilhei o link com vocês. Entrem lá e assistam a aula em que a gente fala dos primeiros conflitos do continente africano, as origens, tudinho está lá, tá? Faltava a gente falar, então, aqui da República Federal da Nigéria, a gente vai falar dela hoje. Depois eu vou falar de acho que mais uns 2 conflitos, e aí a gente já encerra também, tá? Essa parte de conflitos aí, de tretas. Beleza? Então, porção ocidental da África, Golfo da Guiné, país mais populoso do continente africano, e também tem a região
mais urbanizada do continente africano. Tá? Muita gente acha que a África do Sul tem ali a região, né, ou regiões mais urbanizadas. Errado. A Nigéria tem a região mais urbanizada e também mais densamente povoada. Tá? Aí é densidade demográfica, habitante por quilômetro quadrado. A região dos lagos nigerianos é uma região muito habitada. Né? Então, 190 milhões de habitantes. Esse continente africano também, com o controle ali da miséria, pobreza, das doenças, né, que têm sido controladas com a frequência muito maior, devido às políticas que os países têm feito, até mesmo organizações como Médicos Sem Fronteiras, e assim vai. A tendência é que esse continente africano, para as próximas décadas, ultrapasse o continente asiático na quantidade de pessoas. Né? Então, hoje tem 190 milhões, mas o crescimento lá é muito maior. É a região do globo que tem a maior taxa de crescimento vegetativo. Ao mesmo tempo, também ainda tem a maior taxa de mortalidade. Né? Então, essas taxas que a gente tem que analisar quando a gente fala de habitantes. Né? Que vocês lembram que a gente falou bastante disso no ano passado. Tá? Desde 1950, produz petróleo. Ainda esse petróleo foi descoberto durante o período de colonização inglesa dessa área, tá? E a Inglaterra passou a explorar esse recurso aí no continente africano. Eu disse para vocês na aula passada que a Europa durante um bom tempo exerceu influência na África, mas a partir da década de 70 e 80, o país que mais exerce influência no continente africano é a China, devido a uma parceria que os países africanos fizeram com a China no momento em que ninguém queria parceria com ela. Foi depois de um caso que ficou noticiado lá da praça, né, que jovens foram assassinados. Então ninguém queria contato com a China, a África foi a única que se ofereceu ali. E aí a China reconhece essa ajuda africana. Né? Por isso que tem veículos, tecnologia chinesa em vários países do continente africano, que é uma parceria hoje. Mas no passado, a influência era europeia, aí, principalmente inglesa e francesa. Tá? Maior economia da África também é a nigeriana. Então tem um PIB ali de aproximadamente 394 bilhões de dólares. Né? Mas mesmo assim, apresenta uma característica muito comum de países exportadores de petróleo. Você pega o Oriente Médio, você pega aqui a América Latina, né? Qual é a característica desses países exportadores de petróleo? Desigualdade social. Por quê? Porque tem uma minoria que tem acesso a esse recurso e comercializa esse recurso com o mundo todo e dali capitaliza recursos, né? Dali capitaliza dinheiro. Enquanto a maior parte, a maior parcela da sociedade não tem acesso, né? Não tem acesso a esse lucro. Tá? Por que eu citei esses exemplos? Vamos pegar aí, então. Pegar o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Tá? Lá tem desigualdade social? Claro que tem. Lá tem as maiores desigualdades sociais do mundo, estão ali. Ali tem uma massa populacional extremamente pobre, miserável, né? Que não tem o que comer, não tem nem água para tomar. Mas você consegue identificar lá aquele 1% mais rico, né? Que concentra esse grande capital, que são os príncipes e sheiks que controlam o quê? A produção de petróleo. Né? A mesma coisa vale aqui para a América Latina. Tá? Vale, por exemplo, a Venezuela, um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta. Olha aí a crise social que vive, crise econômica que vive, né? Crise política que vive. Tá? Então, esses países que têm ligado aí a única atividade, o petróleo, eles passam por essa grande desigualdade social. Né? Você vai falar assim, mas o Brasil não é ligado somente ao petróleo, mas tem uma grande desigualdade social. Concordo com você. Né? Somos o segundo país com a maior concentração de renda do planeta. Significa dizer que somos o segundo maior país também em desigualdade social. Não, o primeiro. O segundo maior concentração de renda, mas o primeiro em desigualdade social é o Brasil. Mais até do que países africanos. Mais até do que países do Oriente Médio. Olha só que coisa bárbara, né, quando a gente compara o Brasil com esses pontos aí.
né? E não era para ser assim. Um país riquíssimo, né, como o nosso, deveria ter uma distribuição de renda muito melhor. Tá? Voltando a falar aqui da Nigéria, possui mais de 250 grupos étnicos. Os principais estão aí para vocês, ó. Yoruba, Igbo, Hausa, Fulani. Tá? Ah, preciso saber desses nomes complicados. Não, não precisa. Só quero que vocês lembrem que esse continente é marcado por diversas milhares de etnias. Né? Milhares. Algumas são etnias ali que são amigas, outras são inimigas. E é daí, né, que se tem os conflitos, as disputas pelos poderes. Por quê? Porque houve uma mistura desses territórios, né, uma mistura dessas etnias. E aí as pessoas passaram a brigar entre elas, ou os grupos passaram a brigar entre eles. Tá? A região sul, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. A região sul é mais úmida, né, umidade mesmo, chuva, e o solo é mais fértil. Então essa região sul se desenvolveu mais do que o restante do país, tá? E aí é que está o grande... Pois não, pode falar. Rapidinho, desculpa interromper. Quando você estava falando, desculpa, é que eu boiei quando você estava falando daqueles nomes meio confusos. Quais são esses dos grupos étnicos que você tá falando? Tá. Esses aí, tá? Mas fica tranquilo, isso eu não vou cobrar nome de grupo étnico, não. Mas quero que vocês entendam a mistura de etnias que existe no continente africano e um país só do continente africano, a Nigéria, né, que é o que tem a maior ali, o mais populoso, mas só nesse país, só na Nigéria, tem mais de 250 grupos étnicos. Tá? Então, em uma região. Aí você calcula no continente africano todo. Aí você calcula o europeu vindo e não querendo nem saber que etnia que era, misturando todo mundo ali na mesma etnia, né? No mesmo território. Tá? O sul, mais úmido e mais fértil. Tá? Então, ele tende a ser mais desenvolvido. O Estado concentrou mais investimentos de infraestrutura no sul do país do que no restante do país. E aí é que está o grande problema dos conflitos da Nigéria. Quando o Estado investiu, ou quando ele investe, né, passa a investir ali, mais recursos em uma região e abandona a outra área, surgem grupos para tomar aquele território, né? Ou grupos para atender a demanda daquele território. Tá? Isso também se encaixa aqui no Brasil. Né? Se encaixa no Brasil. Quando o governo abandona as áreas periféricas, áreas de ocupação irregulares, como morros e favelas, surge o que lá dentro? A criminalidade, né, para tomar conta. Já que o Estado não dá o suporte, a criminalidade dá. É assim que funciona quando o Estado abandona uma área. Na Nigéria não foi diferente. Então o governo nigeriano focou em investir na região sul do país, onde era mais fértil, mais agradável, né? E a região norte, que era mais seca e árida, ele abandonou. Abandonando, lá surgiu um grupo fundamentalista. Se é grupo fundamentalista, já falamos isso aqui esse ano, significa que é um grupo radical. Toda vez que você escutar surgir um grupo fundamentalista, né, ou é um grupo fundamentalista, significa que é um grupo radical. Se ele é radical, ele faz práticas ali que não são usuais, né, de disputa de poder. Não é um poder político, tá? É um poder opressor. Né? A partir de que atos? Atos terroristas. Tá? Esse grupo aí da Nigéria, na região norte da Nigéria, tem um nome. Tá bem aqui para vocês. Ó. É esse aqui, ó. Boko Haram. Você, Boko Haram, o nome. Boko Haram é o nome aí desse grupo terrorista, né, que faz ou que comete atentados na Nigéria, tá? Principalmente para tentar derrubar o governo nigeriano para que ele assuma. Porque a ideia do Boko Haram é colocar em prática ali as leis islâmicas dentro da Nigéria. Beleza? Deixa eu só passar aqui, porque nós vamos falar mais um pouquinho do Boko Haram. É que está travando aqui. Então, aí. Deixa eu só ver aqui. Então, a Nigéria, né, enfrenta ali conflitos étnicos, tá? E principalmente de ordem religiosa.
porque nós temos uma concentração de cristãos ao sul, né? E ao norte uma concentração de islâmicos, muçulmanos, tá? Que são mais fundamentalistas. Então o Boko Haram, ele é uma organização considerada ali uma organização terrorista, né? Já tem ali vários atos, tá? Atentados, né? Tem atentados que vitimaram lá mais de 15 mil pessoas, tem sequestros de mulheres, tá? Que foram levadas para poder serem escravas deles, denunciadas na ONU, tá? Crianças que foram usadas ali com colete de bomba para explodir áreas do sul da Nigéria. Então essas são as práticas do Boko Haram, tá? E a gente quase não escuta falar desse grupo. Eu garanto que se eu perguntar aqui para vocês já ouviram falar do Boko Haram? Muitos vão falar assim, nunca ouvi, nem sabia que existia, né? Qual é o grupo que vocês conhecem? Grupo terrorista? Talibã, Al-Qaeda, talvez. Talibã, né? Al-Qaeda. Porque esse ficou mais famoso, né? Esse aí atacou os Estados Unidos, né? Esse aí era do Osama Bin Laden. Hoje a gente escuta mais falar do ISIS, o Estado Islâmico. Mas o Boko Haram, todos os anos, comete atentados. Ele não acabou, né? Então, todos os anos, o Boko Haram ele faz um atentado lá na Nigéria. Ele está disputando o governo daquele país. E a gente não tem isso noticiado. Isso é um outro ponto de discussão também, para a gente poder abordar. Por que a mídia não discute o que acontece lá no continente africano? Nós tivemos recentemente no continente africano várias guerras civis que acontecem lá, né, e não são noticiadas, tá? Pessoas que estão morrendo, novos campos de refugiados que são criados todos os meses, um campo de refugiado é criado, tá? O número de refugiados aumenta lá no continente africano, não se discute isso, tá? Essas organizações terroristas que vão surgindo lá, não se discute, a mídia não noticia. E recentemente teve um terremoto no continente africano, pouco foi noticiado. Furacão, pouco foi noticiado. Mas quando tem um terremoto nos Estados Unidos, se noticia muito mais. Então, para a gente entender a pauta também da mídia. A mídia tem uma pauta. A pauta da mídia são os países desenvolvidos. Se acontecer um atentado terrorista em um dos países europeus, por exemplo, é noticiado um mês. Um atentado terrorista no continente africano matando mais de 15 mil pessoas não é noticiado. Tá? Não é noticiado. Aquela explosão do Líbano, que ocorreu, acho que não tem nem um mês ainda, né? Ou talvez já tenha um mês, agora não estou me lembrando, mas deve ter em torno de um mês. Já não é mais falada, né? Ela foi falada ali durante uns 2, 3 dias, mas o apelo já diminuiu bastante, né? Já caiu bastante ali a questão. Por quê? Porque não era um país desenvolvido. Ainda foi bem falado porque tem muitos libaneses aqui no Brasil. Então, por isso que há um contato maior ali. Mas com o continente africano, pouco se falou. Nos últimos anos, o que mais se falou do continente africano foi daquele caso de ebola, que assustou o mundo todo, aquela epidemia que teve ali no continente africano, mas foi neutralizada ali. Depois a gente pouco se escuta, né, sobre o continente africano, porque o apelo midiático sobre essa região é muito baixo. Tá? É muito baixo. E isso se deve por vários fatores, né? Primeiro, porque é passado para a gente que esse é um continente de pobreza. E a pobreza não deve ser muito noticiada, deve se noticiar mais a riqueza, a prosperidade, né? O crescimento, o desenvolvimento dos países. Tá? Então se fala que a pobreza não deve ser falada, mas não se diz por que esses países ou essas pessoas são pobres, né? Não se coloca ali a responsabilidade devida em cima daqueles que praticaram atos que garantiram a pobreza desses povos. Isso é deixado de lado nas discussões, nas abordagens. E eu disse aqui, o continente africano tem uma população muito pobre, extremamente pobre, mas tem recursos ali para atender e fazer essa população ficar muito rica, né?
se for bem aproveitado, se for bem usado, se for convertido em melhoria social, Com tá? PIB Porque é um desse tamanho continente também. rico em recursos naturais. Fala, Paulo. Você Tipo, o falou? PIB do lugar não é pouco, né? Com PIB é grande. Assim, E nós estamos analisando só um país. Se você pegar ali o PIB dos outros e ver o que eles fazem, né? Tem país ali que ele está em cima de em cima de reservas de extração de diamantes. Diamante não é barato, né? Está em cima de reserva de ouro, de prata, de cobre, né? De estânio. tanto que esses Então, lugares com mineração na África teve gente que tipo, trabalhou, né, na mineração, assim, à mão, né? sim, sim. Então nós estamos falando ali de países, tá? Sem falar que tem outras regiões que os solos são férteis, né? O clima varia. Então nós estamos falando de países que recursos naturais existem, tá? De uma região que é riquíssima em biodiversidade e em recursos naturais, mas que a exploração desses recursos ainda continua sendo de outras nações. Ou é dos Estados Unidos, ou é de países europeus, ou é agora da China, extraindo ali dentro também, né? E aí quem acaba perdendo é a própria população, né? O povo que continua na pobreza extrema, tá? Muito parecido com quem? Olha como que é muito parecido com o Brasil, né? A gente não precisava ter essa demanda tão grande de pobres e miseráveis, né? Aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma demanda grandíssima de terras improdutivas que poderiam ser dadas a quem quer trabalhar na terra, produzindo alimentos, tá? Eu, nas últimas aulas, nos últimos anos, eu falei para vocês, o Brasil diminuiu a produção de alimentos. O Brasil concentra muito mais na exportação de gêneros agrícolas. Olha o resultado veio agora, em agosto e setembro de 2020. O arroz de R$ 12 foi para R$ 40. O feijão de R$ 3, o saco de 1 quilo, foi para R$ 9. O tomate, o quilo, que era R$ 3, está 13. A cebola, que era 2, foi para 15. Entenderam? Então, é nesses pontos que eu falo para vocês. Vocês têm que refletir com o que vai acontecendo no nosso dia a dia. Isso nós falamos de geografia agrária no passado. Eu disse, ó, o Brasil parou de produzir alimentos. O reflexo vai ser o aumento dos alimentos mais para frente. Né? A agricultura familiar diminuiu. Olha o que deu. E aí? Vocês acham que a desigualdade social ela vai diminuir agora no Brasil ou ela vai aumentar? Ela já tinha aumentado com a pandemia, né? Agora, então, com a pandemia, que não acabou, né? Ontem nós tivemos 1.000 mortes no Brasil. Então, todo dia estão morrendo 1.000 pessoas. Né? É como se todo dia caísse um avião lotado de pessoas ali. Né? Então, 1.000 pessoas morreram ontem. Então, a pandemia ainda está existindo. Além da pandemia, agora o aumento do valor ali dos alimentos da cesta básica. Então, quer dizer o quê? Que o buraco está ficando cada vez mais fundo. Estamos já em recessão, nosso crescimento já foi mais baixo. Então, nós estamos numa crise e nós não temos uma perspectiva de saída. Então, a miséria aqui, a pobreza, a fome tende a aumentar também, assim como em países que a gente está analisando. Esse aqui, por exemplo, da África, né? Ou países africanos que a gente já analisou. Tá? Boko Haram, voltando a falar dele aí, grupo fundamentalista muçulmano, islâmico, criado por esse cidadão aí, Mohamed Yusuf. Aí você pode ficar curioso e falar assim, ô Britão, por que esses países ou esses povos de origem islâmica têm muitos Mohammeds? Né? Para quem não sabe, Mohammed também tem relação com a palavra profeta, que também tem origem ali no nome Maomé. Né? Mohammed é uma variação de Maomé. Tá? Então a gente define Maomé como Messias da religião Por causa islâmica. da influência muçulmana, né? Sim. O continente africano, o norte do continente africano, nós já falamos, né, esse ano, foi influenciado ali pelo exército islâmico, né? Professor, Oi, fala. Quem me chamou?
E também eu sei outras duas coisas sobre esse. Ah, Luiz Eduardo. pode falar, Luiz. Posso falar? Pode. É que tá meio travando, Eu ó. também sei outras duas coisas sobre o nome Mohammed, que Ah, é ele também é o nome mais comum do mundo e uhum. também ele é o nome do principal entregador de Deus, que é no caso Allah. Isso mesmo. No mundo islâmico, né, ou nos países islâmicos, que é uma das religiões que mais cresce no mundo, né, o islamismo, das monoteístas é a que mais cresce, mais que o cristianismo e mais que o judaísmo, o islamismo é a que mais cresce desde lá de 630 depois de Cristo, né, que é quando ela surge. Tá? Então, o nome Mohammed tem relação com o Messias da religião islâmica, que é Maomé. Tá? Então, por isso que a gente, toda vez que for falar aí de islamismo, de países islâmicos e do norte da África, a maioria dos países são islâmicos, porque o exército de Maomé, o exército islâmico, que depois virou o exército turco-otomano, chegou naquela região, né? Então por isso que a gente vê aí esses nomes aparecendo. E o nome do criador do Boko Haram não poderia ser diferente, né? Mohamed Yusuf. Tá? Fala, Luiz. E também eu sei que em algumas orações do islamismo, como por exemplo, Salah, também tem até uma parte, que é a última parte da oração. Eu conheço por causa que eu sou islâmico. E eu tenho uma parte da oração onde você faz a promessa no final da oração, e também uma dessas partes ele fala essa frase aqui, Wara al Muhammad, que, Uhum. que, é, um- que, é um, que é uma frase que diz que ele vai, que você promete que você vai acreditar que ele vai ser o principal entregador de Allah. De Warasir Deus, né? al-Muhammad. A Isso. frase completa seria Warasir al-Muhammad. Muito bem. Tá vendo? Luiz Seria tudo Mohamed assim. Eduardo. Muito bem. Gostei Sim. da explicação. Excelente participação, Luiz. Tá vendo? Yeah. Nessas Então horas tem que eu que, gosto da até porque participação de tem que vocês. rezar, professor, tem que rezar literalmente 5 vezes por dia. Essa daí. E Essa daí. virado para Meca, né? Não importa onde Sim, você esteja. Virado para sim. Meca. Meca que está em que país, Luiz? Tá, eu esqueci qual é exatamente o país, mas eu sei qual é a direção. Por exemplo, na minha casa, ele fica mais ou menos na direção da minha porta. Ah, entendi. Arábia Saudita. Sim. É lá que Mohammed ou Maomé teria ascendido aos reinos dos céus, né? Encontrado o anjo Gabriel que levou ele para encontrar Allah, né? Ou Deus, né? Para ter o contato é, com as ideias que fundaram o islamismo, a religião Engraçado, monoteísta. Muito bem, Luiz. engraçado Obrigado. que por ser islâmico, esse é um dos principais motivos de eu usar uma. Muita gente no meu dia a dia pergunta por que eu uso roupas um pouco mais largas do que o normal. É por causa da religião. É Uhum. meio que um padrão usar isso, por causa que eles costumam cobrir um pouco mais o, o corpo para preservar seu corpo. É, A, Uhum. gen- a gente acredita que se você mostrar muito o corpo, se você usar roupas muito curtas, você está desonrando o seu corpo, você está demonstrando ele sem motivo. Entendi. Entendi. Então, você tem essa crença, né? Muito interessante. É difícil a gente Sim, encontrar, assim, no nosso dia a dia, principalmente aqui no Brasil, né? Eu tenho amigos também que professam essa religião, mas, assim, no nosso dia a dia é muito difícil, principalmente ali na escola, a gente encontrar alguém que se identifique mais com a religião islâmica ou que pratique a religião islâmica. Muito legal. Assim que você tiver aí algum assunto que eu abordar aqui que tiver ligado também e você quiser entrar, pode participar aí.
Aqui, o Boko Haram, as acusações dele em relação ao governo, né? Primeiro, ele acusa ali o governo de uma aproximação muito grande com o Ocidente, a tal da ocidentalização, né? E o cristianismo. Então, isso é um dos motivos ali na visão do Boko Haram da grande pobreza dentro do país. Então, o que o Boko Haram quer fazer é o que outras nações islâmicas fizeram no passado, né? É tomar o poder e implantar ali a Sharia. Sharia é um código de condutas do Alcorão, né? Não sei se o Luiz conhece, mas é um código de condutas muito mais Eu conheço. muito mais radical do que as nossas leis aqui, né? E toda vez que a gente coloca, isso é um ponto interessante para a gente discutir, toda vez que os governos colocam, né, as escrituras sagradas, os livros sagrados, como constituição máxima de uma nação, significa que nós teremos ali radicalismos, tá? Significa que aquele Estado ele vai deixar de ser um Estado ou um país, né, no caso, tá? Um país laico, né? Laicidade, acho que a gente já comentou esse ano, que é uma nação que não adota nenhum tipo de religião, porque ela possui várias, então ela não pode adotar uma. Mas quando você tem a implantação da Sharia, quando você tem a tomada do poder ali de uma religião, seja ela qual for, essa ideia de país laico ela acaba, né? Então você vai ter um país ali da ideia teocrático, né? Ou seja, religioso, né? Fundamentalista, tá? Aí você pode falar assim, mas isso aí não lembro de nenhum exemplo de país fundamentalista, né? Nós tivemos no período da Idade Média várias nações na Europa que eram ali ligadas muito fortemente à Igreja Católica. Ali existia um fundamentalismo católico, tá? E mais recentemente nós temos países no Oriente Médio que são extremamente fundamentalistas islâmicos, né? Tem a implantação da Sharia como lei máxima do governo do país, né? O Irã é um exemplo assim, ó, fenomenal para a gente entender, tá? Essa implantação de Sharia e de corte de direitos humanos, né? Porque a Sharia é mais radical. Então, por exemplo, as mulheres não têm direito de andar na rua, desde que estejam ali acompanhadas de um homem da família, né? Só podem andar na rua acompanhadas de um homem da família. Não podem dirigir, né? Não podem ir para escolas, né? Tem toda uma lei ali para o direito das mulheres, né? Principalmente dentro dessa sociedade. As mulheres são muito reprimidas, tá? O Irã, e mudando um pouquinho do assunto, mas em relação a essa tomada de poder por fundamentalistas, em 1979, o Irã ele teve, né, uma revolução, tá? Com o Ayatollah Ruhollah Khomeini, tá? Ele era um fundamentalista islâmico que estava exilado, e o Irã ele era um império, né? Ele não era nem Irã o nome, era Império Persa ainda, tá? Controlado ali pelo Shah Reza Pahlavi. E isso até 1979. E o Irã era o país do Oriente Médio mais ocidental que tinha. O que aconteceu? Em 79, o Ruhollah Khomeini, né, um chefe religioso do Irã, movimentou a população e aí ele retorna do exílio e toma o Irã, faz revolução, e desde então o Irã passou a ser um país considerado fundamentalista, né, islâmico. E aí acabou entrando na lista ali de inimigos dos Estados Unidos, porque começou a enriquecer urânio e outras características, né? Mas isso é um exemplo de país ali que foi e que teve a implantação da Sharia. Então, um país que tinha liberdades, como era o Irã até 79, perdeu essas liberdades com a implantação da Sharia a partir de 79, tá? Em 2014, o Boko Haram sequestrou 276 meninas, né, e obrigou elas a se converter ao islamismo, tá? Elas foram forçadas a casar com os integrantes, né, do Boko Haram. Eu vou por casar, né? Mas o termo correto é outro, beleza? Mas fica assim. Então eles foram lá sequestrar essas meninas para poder ser esposas ali dos integrantes
desse grupo terrorista. Tá? Em 2015, eles realizaram um ataque a essa cidade de Baga, que é uma cidade muito também povoada, né, da Nigéria. Mais de 2.000 pessoas foram mortas. Né? Existe uma negligência, tá, do governo em relação a esse grupo, mas antes da negligência do governo a esse grupo, existe uma negligência com toda a região norte do país, né? Um abandono, tá? Então, você tem o abandono dessa área, falta de infraestrutura, falta de Estado e as questões religiosas, né, que fazem eclodir ali nessa região, tá? Esse grupo terrorista. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisinha sobre o Boko Haram? Algumas imagens aí do grupo, ó. As meninas que foram sequestradas também. A região da Nigéria. Sudão. Sudão é muito parecido com a Nigéria também, porque tem uma parte da população do território aí que é cristão e uma outra parte que é islâmico, tá? E aí vocês sabem, o Sudão era um país só, mas vai ocorrer uma coisa a partir do ano de 2011, né, no norte do continente africano, que se chama Primavera Árabe. Falando em primavera, né, dia 22 desse mês começa o nosso equinócio de primavera, então daqui 12 dias. Né, então, mudança da estação. Tá? Mas voltando aqui para o assunto. Então, a Primavera Árabe foi uma revolta da população, né, islâmica que começa no norte da África, também pega alguns países do Oriente Médio, então uma revolta aqui, ó, desses países do norte da África contra os líderes que já estavam há muito tempo no poder, certo? Então, começa tudo na Tunísia e aí vai dissipando, né, essa revolta em outros países e derrubando chefes de estados. Alguns foram mortos, outros foram depostos e foram morar em outro país. Porque se ficasse nesses países, morreria. Tá certo? Mais pra frente a gente fala do que foi essa Primavera Árabe. E o Sudão entrou no embalo da Primavera Árabe, porque ele faz fronteira com quem aqui? Ó? Com o Egito. Né? Faz fronteira aqui com a Líbia. Países que passaram por essa Primavera Árabe. Marrocos, Tunísia, né? Todos eles passaram pela Primavera Árabe. E aí o Sudão também entrou no embalo e ele acabou promovendo ali uma divisão do território. Então, depois de 2014, a gente já vai analisar, houve uma divisão. Tá? Sudão, limitado ali então pelo Egito, Mar Vermelho, Arábia Saudita, toda a localização geográfica dele, bem localizado. Né? Tem duas capitais, e vocês vão entender por que duas capitais, porque o território foi separado. Né? Khartoum e Juba são as duas capitais aí do Sudão. Tá? Então, nós temos Sudão do Norte, Sudão do Sul, né? Aqui mais algumas características deles. Beleza? O IDH baixo, né? Só assim, IDH baixo, típico de países do continente africano, né? Língua ali oficial, ó, inglesa, e no outro país, árabe, né? E inglesa também, tá? Então, aonde você tem ali a influência islâmica, se fala também a língua, né? Então, o norte islâmico, o sul cristão, por isso, um dos motivos da separação. Tá? Mapa da divisão, então a divisão do país, Sudão, né? E Sudão do Sul, tá? Como é hoje. Até 2014, a África tinha 53 países, depois dessa divisão passou a ter 54. As capitais, né, aparecendo ali para vocês. Esse segundo mapinha aqui mostra qual é a principal atividade do Sudão. Olha lá, e uma saída, né? Oleoduto. O que se passa pelo oleoduto? Petróleo. Então, petróleo extraído, comercializado, né, com outras nações. Então, o Sudão também tem a sua base ali em cima do petróleo. Né? Depois da Conferência de Berlim, passou a ser governado por ingleses e depois os egípcios também ajudaram a controlar, né, esse território até 1956. Tá? Nessa data aí, a elite muçulmana acabou
declarando ali a independência do país em relação aos seus colonizadores, tá? Até 2011 era um país apenas, depois de 2011 é que veio a divisão ali do território do Sudão. Teve conflito para essa divisão? Claro que teve. Conflito que étnico, religioso também. Dei uma olhada. O norte do Sudão é islâmico, o sul do Sudão é cristão. Tá? Então há uma divisão ali, né, entre as duas áreas, tá? Uma dissidência entre elas, né? Não se encaixam. Tá? Primeiro conflito entre eles vai durar de 55 até 72. O sul lá, né, se revoltando contra o radicalismo do norte. Aí é o inverso. Então quem controlava, quem tinha o controle do país eram os islâmicos, e eles muito mais radicais, né? Concentrados ali no norte do país, e no sul os cristãos, querendo que a separação, né? Ou querendo o controle da nação. Essa é a ideia. Não tendo controle, você busca o quê? Você busca se separar, né? A partir de 83, o governo passou a basear ali as suas práticas, né? Seus atos em leis islâmicas baseadas no Alcorão. E aí o Estado, lá, primeira coisa, deixa de ser um Estado laico. Toda vez que você pega, rasga a Constituição e coloca o livro sagrado como a Constituição máxima de um país, ele deixa de ser laico, certo? Ele passa a ser um Estado, então, um Estado teocrático, né? Um Estado religioso. Tá? Implantação da Sharia, que é o conjunto de leis lá mais radicais, né, do islamismo, tá? Presentes no Alcorão. Surge o Exército de Libertação do Povo Sudanês, a SPLA. Essa SPLA é ligada ali ao Sul, né, que era cristão. E aí nós temos a Segunda Guerra Civil. Tá? E aí já vem ali a pauta da primeira discussão sobre divisão do país, porque não tinha como sustentar, né, duas religiões tentando ou buscando, né, o poder dessa nação. Tá? Em 97, os Estados Unidos embargou o Sudão, porque alegou que ele estava ligado ali a grupos terroristas, né, ao terrorismo, e os Estados Unidos já combatiam o terrorismo na década de 90, e isso é um dos fatos que faz com que ele tenha um atentado de 11 de setembro de 2001, porque em 90 ele já vinha combatendo o terrorismo. Tá? Conflito de Darfur. Darfur é uma outra região do Sudão, é uma região oeste do Sudão, que foi abandonada também pelo Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico estava disputando com o Sul cristão, né, para ver quem controlava ali, quem tinha o poder da área, e abandonou a área. Mais uma vez, a gente vai falar de abandono de Estado. Abandonou a região ficou abandonada, sem amparo do governo, aumentou a pobreza, a miséria, e ali também surgem grupos rebeldes que vão buscar a separação do território. Então, Darfur hoje, uma região menor, né, a oeste, também busca separação. Tá? Também busca ali a sua independência, já que o governo não atende à necessidade dessa área. Então, por isso, o conflito de Darfur ali em 2003 também toma conta dessa área. Então, são conflito norte e sul e depois o conflito ali de Darfur também. Tá? O Sudão, sem dúvida, um dos países mais instáveis do mundo, politicamente falando, né? Tem conflitos históricos ali, né, de disputas internas pelo território, desde quando a Inglaterra deixou essa região, esse estado, em 1950. Tá? Já tivemos aí 2 guerras civis, né, e agora tem uma terceira surgindo, que é em Darfur. Os conflitos de Darfur têm ali elementos dramáticos, eu coloquei para vocês, porque eles estão acontecendo desde 2003 até os dias de hoje. Então já se vão 17 anos de conflito naquela área. Tá? As pessoas que estão no meio do conflito são as que mais prejudicadas, os civis, né? E aí eles têm que fazer o quê? Eles têm que migrar, eles têm que se refugiar em outras áreas do continente africano, né? Ou vão para outros países, tá? Vão para a Europa, vão para a América, né? Eles vão buscar ali
sobreviver. Tá? Segundo a ONU, mais de 300 mil pessoas já foram mortas aí, né, nesses conflitos, tá, no Sudão. E quase 3 milhões de pessoas tiveram que abandonar a região, tiveram que abandonar a área. Tá? Por quê? Porque se fica aí, morre. Né? Se fica aí, morre, se fica no meio desse conflito. Tá? A mesma coisa acontece com sírios, a mesma coisa acontece com congoleses, a mesma coisa acontece com os sudaneses, né? E assim vai. Tá? Para fugir, então, da morte, essas pessoas decidem migrar, sair daquela região conflituosa e ir em busca de uma qualidade de vida melhor. É assim que funciona. O Brasil, a gente sabe bem como funciona, porque o Brasil ele recebe uma grande quantidade de imigrantes, né, que vêm de outros países para poder morar aqui, para poder buscar essa melhoria na qualidade de vida. Tá? Então, nós temos uma entrada, nos últimos anos tivemos uma entrada maior de venezuelanos, de haitianos, de bolivianos, de sírios que vieram para cá, porque nossa economia melhorou tanto que acabou atraindo mais essa galera. Né? Ah, mas nós temos um padrão, então... Hoje não, né? Hoje estamos com um padrão menor de poder econômico, tá? Mas ainda estamos entre as 10 maiores economias do planeta, o que faz com que a nossa região seja ali uma região atrativa, né? Atrai essas pessoas para cá, tá? Os dois principais grupos ali, ó, de Darfur, também interessante, Movimento de Justiça e Igualdade e o Exército de Libertação Sudanesa, né, ele ainda continua existindo. São os dois grupos de Darfur em relação ao norte que também querem separação. Né? O governo também tem ali apoio, ele incentiva milícia. Olha, milícia. Milícia é uma palavra tão usada recentemente no Brasil, né? A milícia também aumentou bastante aqui. E lá eles também têm um grupo de milicianos, o Janjaweed, né, que são utilizados ali para poder combater esses grupos rebeldes que buscam a separação dos territórios, né, principalmente agora do território de Darfur, já que o Sudão do Sul conseguiu, né, a sua independência. Beleza? Referendo, né, de 2011 garantiu a vitória para aquele grupo que queria se separar. Mais de 90% da população do Sudão do Sul votou a favor, né, da divisão. Só que aí vem o outro dia, né? Ou conhecido também como amanhã. Porque você se separa, muito bem. Mas no outro dia, você é um país independente, livre, não pertence mais ao restante daquele território. Mas e aí? E a sua economia? É pautada no quê? Vocês viram a reserva de petróleo está no sul, mas o norte explora aquele sul ali e comercializa o petróleo. Então, o sul quer ter acesso também a essas reservas de petróleo. O sul também quer vender petróleo. E o norte hoje não deixa. Então, isso é um dos pontos de conflitos atuais entre o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão fundamentalista, né, islâmico ali, muçulmano, não quer que o sul comercialize o petróleo que tem dentro do seu território, porque ele já faz isso. Seria o principal competidor ali da área, da região. Então, aí tem um ponto de conflito entre os dois países. Tá? Atualmente, esse seria o mapa do Sudão. Então, nós temos aqui o Sudão, como a gente conhece, né? Seria o Sudão do Norte, Sudão do Sul separado em 2011, e aqui é a região de Darfur, que também busca sua separação em relação a esse país aqui islâmico. Beleza? Khartoum, outra capital é Juba, Darfur ainda não definiu. Né? Além do oleoduto, também tem gasodutos, porque é uma região de reservas de petróleo e de gás natural. Sudão do Sul, então teve um referendo lá, 99% da população votou a favor da saída do país, rico em petróleo e minério, essa região, né? Mas não é ela que explora ainda. Quem explora é o norte, nem tecnologia eles têm, eles possuem, né? Acabei de falar, é um país recém-independente, então recém-independente, você tem que buscar toda a estruturação ali de infraestrutura. Se você não tiver
essa infraestrutura, você não consegue capitalizar lucros, né, desses derivados, aí, nem do petróleo nem do minério. Né? Os novos problemas criados ali com a separação. Recursos naturais, então isso é um dos problemas, né? A exploração deles. Moeda, direito dos cidadãos, tá? Disputa pelo petróleo com o norte, falta de infraestrutura, né? Aí vai aumentar. Pobreza, miséria, desigualdade social, né? Hoje, o Sudão do Sul é uma das regiões com os maiores índices de problemas socioeconômicos, né? A ONU declarou isso recentemente, que tem de haver ali uma ajuda unitária entre as grandes nações do planeta para poder ajudar o Sudão do Sul a crescer, a se desenvolver. Tem uma grande epidemia dentro do país de cólera, né, que já foi controlada, cólera em várias nações, mas no Sudão do Sul isso ainda existe, né? E há uma guerra civil pelo poder hoje do país, pelo poder do Sudão do Sul, entre duas etnias, que são as maiores ali daquela região, Dinka e Nuer. Tá? São as duas que disputam o poder, mesmo sendo um país jovem, recém-criado, e de maioria ali da religião cristã, assim mesmo eles continuam disputando o poder do país. Disputando ali para ver quem vai ter ali o controle da nação. Então, basta ser um país para ter etnia brigando por esse poder. Tá? A independência acabou deixando ali, né, fragilizada a região norte, tá? Até porque ela não conseguiu, né, impedir a separação do território. E você tem um conflito de Darfur que também tem ganhado ali ar de separatismo, né, que também busca a separação do restante dessa região que a gente está analisando aí, que é o Sudão. Né? Aí tem as organizações também humanitárias, a ONU, que trata esses conflitos, principalmente o de Darfur hoje, como muito prejudicial aos direitos humanos, uma vez que o exército do Sudão do Norte, acaba atacando essa área que é muito pobre, miserável, de grupos guerrilheiros, com uma força, né, muito grande, e aí acaba dizimando inocentes, né, praticando genocídio ali com inocentes, porque tem civis no meio. Né? A ONU já tentou intervir nessa área, mas tá, tem ali sido controlada principalmente pela China. A China faz parte do Conselho de Segurança da ONU, a gente ainda vai falar de ONU mais para frente, vocês vão ver que dentro do Conselho de Segurança tem os membros permanentes, um deles é a China. Todo membro permanente tem o direito ao voto, e ao voto de intervenção também, né? E ao voto de anulação também. Se os membros permanentes não concordarem em um dos pontos ali, a ONU não pode intervir. Então a ONU ela tenta intervir com uma frequência muito mais forte, né, dentro do Sudão, mas a China acaba impedindo. Por quê? Porque a China tem vários acordos econômicos com o governo do Sudão, governo islâmico do Sudão. Então isso colocaria ali, né, em prática ou em teoria, né, uma desobediência dos tratados entre as duas nações. E a China poderia sair perdendo caso o governo do Sudão mudasse, né, por uma intervenção da ONU. Os contratos deixariam de valer. Então a China acaba intervindo e pedindo ou impedindo que a ONU haja, né, nesses conflitos. Beleza? Fechamos aqui no Sudão. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Sim? Não? Não? Sim? Vou fazer a chamada então. Ok. E aí,